Eleições 2022. Hoje é dia 2 de setembro, daqui a exatamente um mês, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas para decidir o futuro do país. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos agora a cientista política e advogada Beatriz Finocchio. Bem-vinda, Beatriz. Bom dia para você. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la aqui. Bia, conta pra gente o que a gente pode esperar desses próximos 30 dias de campanha. Então, a gente teve um movimento interessante que ambos os candidatos que estavam muito abaixo da pesquisa, mas continuam, tiveram um crescimento, né? A gente vê aí o Ciro e a Simone Tebet após os debates e tudo mais, eles tiveram um crescimento não muito significativo, porém é um crescimento que a gente percebe que talvez o segundo turno, como a gente já espera mesmo, seja inevitável, né? Então, a gente repara que o eleitor ele ainda tem certas insatisfações e indecisões, apesar da polarização ser algo concreto. Aumento aí do Ciro, aumento da Simone Tebet também. Já se pode afirmar que vai haver um segundo turno ou não? É muito difícil afirmar com certeza que vai ter um segundo turno, porém, as pesquisas mesmo de hoje mostram que é inevitável o segundo turno. Tem o Lula aí com 48% nas intenções, uma pesquisa do Datafolha, então a gente fica sempre observando se é isso mesmo, mas o segundo turno eu digo que é praticamente inevitável. Bia, eu gostaria de saber como você viu essa proibição aí de usar o celular na cabine eletrônica, na cabine de votação. A gente vai, daqui a pouco, exibir um VT sobre esse assunto, mas eu gostaria de saber de você se vai ser necessário reforçar a segurança aí nesse momento, porque os mesários vão ficar meio vulneráveis nessa situação, né? Exatamente, eu acho que é uma das eleições mais complicadas para os mesários e de um momento extremamente sensível político, né? A gente vive aí um momento de fato de muita polarização, de muita agressividade e com relação aos celulares, é importante a gente lembrar que hoje um celular ele não tem a função de um celular, é um smartphone onde você consegue fazer tudo, é uma proteção para o eleitor. Ainda que seja uma medida restritiva, e eu, por exemplo, não compactuo com nenhuma medida restritiva de direito, porém, é necessário diante do cenário político, se a gente sabe que, por exemplo, a gente tem eleitores comprados, que podem ter que filmar o voto para comprovar por onde votou. Então, sim, é uma segurança para o eleitor. Bom, Bia, a gente vai dar um tempinho agora para exibir uma reportagem sobre este assunto, porque o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o eleitor que se recusar a deixar o celular com o mesário não poderá votar. A Luciana Verdolim tem os detalhes aí dessa informação para a gente agora. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a proibição de aparelhos celulares e de armas nos locais de votação no próximo dia 2 de outubro. Vale ressaltar que os aparelhos celulares precisam ser entregues desligados aos mesários, juntamente com o documento de identidade. Quando não houver essa entrega, o eleitor será questionado se ele tem algum tipo de equipamento que possa, de alguma forma, comprometer o sigilo do voto. Em caso de resistência e de recusa em entregar os equipamentos, o eleitor fica impedido de votar e uma autoridade policial poderá ser chamada. O Tribunal Superior Eleitoral recomenda aos tribunais regionais nos estados a instalação de detectores de metal naquelas sessões mais complicadas, mas lembra que o custo será exclusivo dos tribunais regionais. A resolução que proíbe armas de fogo nos locais de votação também foi aprovada por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ficam proibidas, portanto, armas a 100 metros da sessão eleitoral. Agentes de segurança que estiverem de serviço poderão entrar com a arma de fogo, mas apenas para votar. Não poderão permanecer nos locais de votação. Vale ressaltar que, em caso de descumprimento dessa resolução, os eleitores estão sujeitos à prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, para comentar esses assuntos, a gente está recebendo hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a cientista política e advogada Beatriz Finocchio. Bia, como a gente viu aí na reportagem,
a gente lembra que é a primeira vez que isso acontece. Ano passado havia a recomendação de não levar o celular, esse ano a proibição. Então, e caso o eleitor insista em levar o celular, o mesário pode, que suspeita que o eleitor está com o celular escondido, ele pode acionar uma segurança, né? Tem também a questão da digital para você poder votar. Como vai funcionar isso tudo? Vai ser meio confuso esse ano, né? Vai ser completamente confuso e a gente tem que lembrar de novo da restrição do direito, né? Você impedir o celular é algo que restringe e garante uma segurança para o eleitor? Sim, mas daí tirar o direito de voto, que é uma previsão constitucional, o auge do direito político do cidadão, é algo que é completamente desproporcional. A gente está falando de uma garantia da Constituição, então não tem um balanceamento, sobrepesos e sobremedidas, né? E claro que o eleitor pode não levar o celular no momento da votação, mas proibir é uma medida totalmente desproporcional. Bia, a gente viu na reportagem anterior, ontem, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, teve uma aproximação aí de um motoqueiro, sofreu uma violência, que ele acabou resolvendo, minimizou. A gente tem outros casos de violência, tem aquele caso de violência lá em Foz do Iguaçu, onde um candidato do PT morreu durante uma festa, né? Um militante do PT, não um candidato, morreu, né, nessa festa. E outras violências que vêm acontecendo. Ontem a gente acabou comentando aqui também da Cristina Kirchner, que não é no Brasil, mas aqui a violência está grande. Teve o Bolsonaro em 2018 que sofreu essa violência, esse atentado também, que foi bem sério. De que forma é possível minimizar essas questões de violência numa eleição tão acirrada como está acontecendo nesse ano? Perfeito, Cláudia. Então, a gente tem que lembrar que essa polarização, ela foi incentivada principalmente pelos governos da esquerda que se perpetuaram no poder durante um tempo aqui no Brasil. Existiu sempre um discurso de nós contra eles, e ainda existe esse discurso, porém minimizado, porque os impactos disso a sociedade sofre até hoje, como, por exemplo, esse ambiente extremamente violento e essa polarização política. Ou seja, a gente está transcendendo a questão da democracia, da opinião, do direito de voto e da divergência. Então, a gente percebe que qual é a solução para isso? É parar de incentivar essa polarização. É, de fato, o eleitor se debruçar sobre algumas premissas para discutir política. Hoje, a gente tem um eleitor que olha a política com fanatismo, com paixão, com sentimento, sendo que política, gente, é algo completamente pragmático, se teve resultado positivo ou não para um país. Então, por exemplo, se você olha hoje que o Brasil, apesar de uma pandemia, de um cenário externo com guerra, da Ucrânia contra a Rússia, enfim, todo o cenário externo e mais o interno, que já é complicado por si só, ainda assim a gente teve um crescimento maior, inclusive, que o da Alemanha, o nosso PIB no crescimento, e que França saindo na frente, a gente tem que olhar com mais pragmatismo e menos paixão e fanatismo para a política, porque política não se discute com sentimento, se discute com resultado, e infelizmente hoje o Brasil foi o eleitor incentivado a isso e não tem sequer nenhuma forma aqui, ninguém falando, nenhum candidato, para não ter tanta polarização e tirar o discurso de ódio e principalmente de nós contra eles. O que os candidatos poderiam fazer, de que forma eles poderiam contribuir, na sua opinião, para diminuir essa violência? Porque a gente viu, inclusive no último debate que teve aí na TV Bandeirantes, os candidatos se atacando, e a gente vê isso constantemente, né? No horário eleitoral, inclusive. Eles têm a sua parcela também de culpa nesse momento dessa violência que está se acirrando? Claro. Tem candidato que está fazendo o contrário, né? Incentivando essa violência. Exatamente. Claro que eles têm a parcela de culpa deles. Como eu disse, existe sempre o discurso do nós contra eles. Isso é um fato. Então, se a gente observa um candidato que, ao invés de falar de proposta para saber se o eleitor concorda ou não, fica um ataque, fica um toma lá da cá. Todos os debates. E pouco se discute futuro, pouco se expõe dados, até se expõe, mas dados completamente duvidosos ou que fiquem em segundo plano quando o ataque é totalmente reiterado durante os debates, né? Um atacando o outro. É claro que um presidente da República atual, quando está tentando uma reeleição, vai ser mais atacado, porque é o governo atual. É natural isso. A gente precisa também lidar com naturalidade.
Porém, não existe só o ataque. Existe o ataque não à pessoa, existe o ataque às medidas governamentais que foram tomadas. Entretanto, não existe nem esse ataque, existe ataque pessoais. Existem ataques, inclusive a gente viu no debate da Bandeirantes, um falando contra o outro, você estava em Paris quando não votou, aí o outro fala, você estava na cadeia, por isso que você não votou. Qual é, efetivamente, o futuro do Brasil com esse nível de debate? Nenhum. Não é por aí. O eleitor ele precisa entender de propostas de futuro e não de ataques, porque isso não colabora em absolutamente nada e ainda incentiva uma maior polarização. Bia, agora voltando um pouquinho a uma questão do início da entrevista, falando aí da disputa eleitoral, o presidente Bolsonaro vem subindo um pouco nos números, aí a gente viu a Tebet, o Ciro Gomes também. É possível relacionar essa melhora do presidente Bolsonaro aos auxílios dados pelo governo? Tem o Auxílio Brasil de R$600, o Auxílio Caminhoneiro de R$1.000, a gasolina também que vem baixando de preço, né, nas bombas. Já há um reflexo disso tudo nos números? Então, há um reflexo com certeza. Eu acho que a gente precisa lembrar que o governo Bolsonaro foi um governo que foi eleito prometendo menos assistencialismo, porém, ocorreu sim assistencialismo no governo dele. Por exemplo, o Auxílio Brasil, né, é um dos exemplos, Auxílio Caminhoneiro. Entretanto, a gente não esperava uma pandemia e nenhum cenário de guerra externa, onde a inflação chegou em níveis que a gente jamais esperaria. Porém, a gente sabe que não deixa de ser algo do assistencialismo, mas o assistencialismo funciona, o populismo funciona. Então, em época de eleição, como foi uma das glórias do governo Bolsonaro, o Auxílio Brasil, a gente sabe que ele vai utilizar desses meios para poder tomar principalmente uma parcela da população que, teoricamente, seria mais à esquerda, seria mais um governo, por exemplo, a favor do Lula ou até de um Ciro, que tem políticas mais assistencialistas, né? Então, é natural, é esperado que o governo Bolsonaro vá atacar justamente isso. É interessante a gente lembrar que no debate o Bolsonaro fala da corrupção e aí ele faz questão de citar que o dinheiro da Petrobras foi desviado e poderia ter feito a transposição do Rio São Francisco. E é justamente o povo do Nordeste que seria prejudicado, onde sempre foi um eleitorado muito a favor do Lula. Então, o Bolsonaro, ele tem essas estratégias, que muitas vezes as pessoas não pensam que é estratégia, mas ele ataca diretamente aonde o Lula sempre se diz forte, entendeu? Então, é natural que o governo Bolsonaro agora vá, sim, falar sobre o assistencialismo que ele teve para poder conseguir mais votos. Muito bem, nós conversamos então com a advogada, cientista política Beatriz Finocchio. A gente sabe que você tem um tempo ocupado agora, vai ter que sair, então a gente agradece muito essa conversa, esperamos contar com a sua participação mais vezes. Um bom dia, um ótimo fim de semana para você. Muito obrigada, Cláudia, estou sempre à disposição.